Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tom e seja bem-vindo a mais um vídeo bom. E hoje estou aqui com um vídeo muito diferente do comum. Eu tenho o meu anime list que eu já montei há muito tempo, cerca de 1 a 2 anos atrás. Eu fiz todas essas imagens aqui, mas tem uma coisa que me desagrada muito, é essa fonte. É impossível de ler ela. As letras tudo se embanando, não tem como colocar acentuação, não tem como, se eu coloco uma vírgula fica tudo estranho porque ela não se encaixa na fonte. Eu quase sempre coloco essa fonte nas thumbnails dos meus vídeos, ela é bem legível, mas quando você vai fazer um texto grande ela fica muito embananada e não dá pra entender nada. E outra coisa que eu também quero reformar é essa lista dos animes aqui. Eu uso esse tema aqui só por causa das fotinhas dos animes, são grandes, é visível. Quando você passa o mouse em cima aparece na hora a minha nota, o que eu escrevi sobre o anime. Eu acho bonito esse layout. Porém tem algumas coisinhas ruins nele, por exemplo, dos estão assistindo pro completados, planos para assistir e tal. É tudo misturado, não tem uma separação. E pra quem não sabe, o que se trata o My Anime List é um lugar onde você lista os seus animes que você está assistindo ou já assistiu, dá uma nota e faz um comentário sobre ele. Eu acho que geral já conhece sobre o My Anime List, eu não preciso ficar explicando muito. Mas já vamos abrir o Photoshop aqui e começar. E bom, daqui pra frente eu vou ficar alterando entre um tom do futuro e o tom do passado, porque eu demorei 4 dias pra fazer isso e tem 8 horas de gravação que eu quero editar pra no máximo 10 a 15 minutos. Então eu não posso enrolar demais. Então a primeira coisa que eu fiz foi baixar aquelas imagens e já abrir elas no Photoshop. A primeira imagem, eu detesto essa barra azul que tem aqui embaixo, então eu vou só recortar ela e tirar ela daqui. Mas nessa primeira imagem eu vou mudar só isso, somente isso. Eu gosto dela desse jeitinho que está aqui mostrando o meu canal e tal. Essa frase de Noragami: eu quero ser alguém que faça os outros felizes. Yato Noragami. É uma frase que eu quero levar aqui nos meus vídeos. Então eu deixo ela aí, faz sentido, né? Já que ela tá ali mostrando meu canal, mostra ela e tal. Eu acho que faz sentido ficar ela aí. E o Yato é um personagem que eu gosto muito. Mas partindo aqui pra próxima imagem, eu quero apagar essa barra azul daqui também. E esse It's Me Tom era pra ser algo como It's Me Mario, do Super Mario, o jogo. Seria algo como Sou Eu, Mario, que era pra ser quase um Sobre Mim, Mario, Sobre Mim, Tom. E é uma merda isso que eu fiz. Sério, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça quando eu escrevi isso. Eu vou tirar isso e essa imagem de fundo. Eu acho que ninguém sabe aonde é, olhando assim mais ou menos. Até porque não dá pra ver quase nada. Mas essa imagem de fundo é a escola do Aono Exhaust. Essa imagem aqui é a que tá nesse fundo, mas não dá pra ver. E ninguém sabe o que é. Na verdade, todas as imagens de fundo desse layout são lugares ou cidades de algum anime. Na época que eu fiz isso eu tava muito animado, então eu sempre pegava algum local histórico de algum anime. Mas voltando ao foco, eu estava com uma ideia de colocar o Dio Brando de Jojo, aquela pose dele meio de costas assim, e ficou muito da hora, ficou melhor do que eu imaginava na verdade. Aí eu taquei uma camada preta ali só pra deixar um pouquinho mais escuro e iria copiar o mesmo texto, só que com uma fonte melhor, e em vez de It's Me Tom eu coloquei somente minha história. Fica bem mais fácil de alguém entender. It's Me Tom fica muito fora do contexto e quem não conhece não vai entender nada. Vai só ler e... Que merda é essa? Tentei refazer o mesmo efeito que no outro. Não saiu igualzinho porque o pincel que eu tinha era um pincel baixado aí da internet. E eu não achei esse pincel para reutilizar ele. Então eu usei só um mais semelhante possível ali. E na hora de reescrever o texto eu usei um site de corretor ortográfico que fica bem mais fácil para não ficar procurando erros de acentuação, a gramática, esses trens. Eu digito tudo rápido e ele mesmo corrige as palavras para mim automaticamente. Eu dei uma mudadinha de um texto para o outro só para fazer mais sentido em algumas palavras. E nessas gravações aí de quando eu tava digitando o texto, se liga o que tava acontecendo.
nunca fui fã de animes, mas em 2016 eu conheci Attack on Titan e eu gostei muito, e desde então comecei a assistir vários animes. Abri um canal no YouTube onde eu conto a minha experiência de quando eu estava assistindo tal anime em particular, e decidi também assistir todos os animes que eu achei interessante e ver até onde isso vai, vendo mais e mais animes e me tornar o rei dos otakus. Meu nome é Otaku Tom, também conhecido como Tonar, e eu serei o futuro rei dos otakus, e essa é minha história. Era pra ser algo bem anime shonen, uma premissa bem parecida mesmo assim, eu gostei. Eu achei que ficou legal, aqueles clichêzinhos que tem por aí, né? Mas depois eu joguei aquele brilho assim pra combinar com o resto da imagem e já parti pra parte de baixo. Animes fodas, olha a palavra que eu usei, mano. Daí eu mudei pra animes tops, que ficou muito melhor, e eu usei esse preto para fazer a transição de uma foto para outra, em vez de ficar só um corte seco em uma imagem para outra, tipo, dá uma imagem do nada aparece outra, eu passo um pincel assim com uma esfumaçada preta, que dá para identificar ainda que tá cortando, mas não fica tão estranho. E usando o mesmo efeito com o pincel ali, dando um brilho azul na letra para aparecer o máximo com o original possível, e só dando umas melhoradas mesmo. E aqui que tá o problema, aqui acaba a imagem, e eu posto outra em seguida, só que fica desse jeito aqui, ó, o porcão gigante do Meliodas e pá, um céu do One Punch Man. Eu lembro desse fundo aqui, é o socão que o One Punch Man deu, o Saitama deu. Fica muito estranha essa transição de uma para outra, e se eu passar o pincel preto aqui, só um pouquinho de leve, na hora que eu colocar vai ficar só um risquinho preto assim, e nem vai dar para perceber direito a transição de uma imagem para outra. E daí a segunda imagem ficou assim, ó, ficou muito boa, eu gostei desse resultado, é só salvar e já era. Agora a terceira imagem. A primeira coisa é mudar essa fonte, né? Porque, meu Deus, não dá pra ler. E bom, essa parte aqui de baixo eu excluí ela. Acho que ela tá ali desnecessária, não precisa dela ali. E eu mantive o Hokuto no Ken e Stengates aqui como na listinha de animes tops, porque eles realmente são animes muito tops. E disso eu pesquisei qualquer céu de anime e usei ele como fundo, já que a imagem embaixo estava com o céu de One Punch lá que eu falei no início. Mexi no brilho, na cor ali, para até ficar um pouco parecido e já era. Daí eu comecei a colocar meus novos animes favoritos. Primeiro foi Jojo, e tava meio difícil de escolher uma certa imagem, já que Jojo não tem um protagonista exato, existe vários. Então eu decidi colocar o Jotaro mesmo, porque, sei lá, ele é o mais popular. E quando eu colocava a fotinha dele ali, eu tava ouvindo o Michael Jackson. Beat it. Just beat it. Just beat it. Beat it. Jumping just beat it. Jumping just Mas isso está aparecendo aqui no meu computador, eu não entendi. O que é isso? Depois foi só colocar a foto dele ali, só escrever em cima de uma forma, que aí vai fazer esse formato de curva. O tamanho da fonte eu sei que eu errei, eu vi isso na hora que eu estava fazendo, mas eu deixei assim mesmo, um pouquinho menor, porque ali embaixo eu vi que estava esticado, eu dei uma esticadinha pra cima e eu não queria fazer isso. Eu queria aumentar proporcionalmente aí o tamanho da letra, que fica meio distorcido na hora de fazer a qualidade da imagem, então eu preferi manter daquele jeito. Daí eu fui lá e acrescentei mais um, Overlord, adicionei a foto, os efeitos na fonte e de boa. Daí o próximo foi Boku no Hero, que é um anime muito top também, que eu gosto muito. Fiz a mesma coisa, adicionei a foto e os efeitos na fonte. E daí ficou sobrando 3 espaços. E eu fiquei muito na dúvida do que eu colocava. Eu pensei em Hunter x Hunter e Fullmetal Alchemist, que é 2 animes que eu gosto muito também. Só que eles já são muito populares, velho. E ia ficar só animes modinhos no nesse animes tops meu ali. Ia ficar só os mais populares. Naruto, Boku no Hero, Fullmetal, Hunter x Hunter. Só os Attack on Titan. Só os mais, entendeu? E eu quero manter, assim, os animes muito legais que poucas pessoas conhecem. Tipo Hokuto no Ken, Stengates, que não tem a mesma fama que um Naruto da vida. Então eu deixei 3 vagas abertas ali e vamos ver aí com o tempo aí quem que vai poder preencher essa vaga, né? Mantive o Deidara nessa terceira página e criei uma nova, só pra pôr aquele texto que tava entre o meio ali. Depois foi reescrever esse texto no site de corretor ortográfico pra não ter erros, e enquanto eu digitava esse texto quem se no toque tibi voado wa sa platina Shima mashima melodoro mi you better than man not me bicho me dando no tonga né a vezes do cruzeiro ha 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 tanto na page mini
Me chamem de fanboy se quiserem, minhas notas sempre serão altas se eu gostar do anime. Não sou nem um pouco rígido. Acontece das pessoas gostarem de algo, mas avaliarem com uma nota baixa. Só para se dizer um bom crítico, na minha opinião, não existe uma obra ruim, apenas obras que não satisfazem o meu gosto. Não seja chato avaliando algo, pois gostos são diferentes. Você pode amar algo que eu mais odeio, não julgue isso de ninguém. Caralho, essa frase ficou muito top. E eu realmente vejo muita gente fazendo isso, avaliando algo muito ruim, falando, nossa, isso aqui é um lixo, eu detesto isso. Mas, assim, tem gente que gosta, cara. Top. Mas aí, depois disso, eu passei aquele borrão preto, pra não ter corte do nada, e aplicar uma corzinha ali e tal, pá, fica bonitinho, combinando com tudo. E daí, nessa parte, eu parei por aqui mesmo. Depois, se você enviar todas as imagens pro Imigur e copiar o link que tem os códigos de BBCode, alguma coisa assim, eu não entendo muito, mas eu consegui fazer o que eu queria. E eu escrevi ali em construção, ali embaixo, porque eu pretendo fazer mais coisas ainda, né? Eu só não sei o que colocar. Tipo, colocar ali embaixo tops personagens, alguma coisa assim. Eu não sei ainda. Eu vou fazer algumas alterações com o tempo, arrumando tudo bonitinho o máximo possível. Depois eu recriei a foto de perfil, porque não faz sentido, né? Tudo ser azul e a foto do perfil vermelha. Depois de pronto, fui pra segunda parte, que foi realmente trocar a lista de animes. Essa de lista de animes é uma pronta que eu vi na internet, eu só peguei e usei ela. E depois eu pesquisei uma outra pronta também, que já tava pronto, tudo pronto. Mas sem muitos detalhes igual tinha a outra. E é desse cara aqui, o Shishokan. E eu vi que era bem simples o código dela, então eu fui lá e comecei a vasculhar entre os links e achei os dois principais, que são os wallpapers de fundo. Aí eu peguei qualquer link do meu Imigur, troquei lá no código do cara, coloquei o link da minha imagem, a imagem que eu queria, atualizei a página e não deu. Ficou só sem capa, não tinha nada. E depois de um tempo eu vasculhando o que eu tinha errado, eu vi que eu tinha apagado um parênteses e por isso não estava funcionando o código. Quando eu arrumei isso, o teste foi lá e funcionou. A fotinha que eu tinha colocado deu. Então depois eu querendo saber exatamente aonde eu iria cortar, eu baixei a imagem do cara, coloquei uma base branca ali por cima só para eu ter uma referência mais ou menos de aonde a imagem ia ficar, porque eu sei que a imagem do cara era maior do que o que mostrava. E depois de muito tempo procurando alguma imagem minha, exclusiva, que seja minha, eu fiz essa merda aqui. Essa montagem só é legal vista pequenininha assim, quando você vê ela bem pequenininha assim, que nem é o ícone do meu canal, você vê ela pequenininha, aí ela é bonitinha, mas quando dá um zoom fica muito horrível, velho. E daí eu pensei em colocar a capa do meu canal, iria ficar muito legal. E depois de muito tempo cortando e alinhando ali pra conseguir o máximo bem ajustado mesmo, eu consegui. E depois de um tempo eu peguei a própria imagem de fundo da minha capa, esse céu estrelado, e coloquei o mesmo verde por cima. E enviei para o Imigur e por algum motivo demorou demais, demorou muito tempo mesmo. Caralho, eu canto demais, sou até com medo de tomar direitos autorais. E esse foi o resultado, eu gostei muito mesmo, ficou tudo bem centralizado ali, ficou tudo bem bonitinho. Meu nome ali é Otaku Tom e tudo mais. Mas muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, galera. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha entretido vocês, eu espero que tenha deixado vocês felizes, porque esse é o meu objetivo. Se você assistiu por até aqui, eu tenho certeza que você se entendeu, então deixa um like aí, porque se dando um like significa que você gostou. Mas muito obrigado por assistir até aqui mesmo, valeu, falou e até mais.